Então, bom dia pessoal, vamos dar continuidade ao 8º ano lá no Colégio de Nilópolis. A nossa matéria hoje vai falar um pouco sobre a fotografia e a arte. Então, no livro de vocês está falando sobre, vai falar um pouco sobre a fotografia e o período mais ou menos que foi criado por Daguerre. Que foi um artista francês, um fotógrafo, em 1839. E ele deu o nome do processo chamado daguerreotipia, de processo químico que gravava imagens só com luz, permanente numa chapa de metal. Então, a partir disso, no livro de vocês está falando um pouco sobre isso. Nesse período, não só Daguerre, que foi um dos que inventaram esse processo fotográfico. Nesse mesmo período tinha vários outros artistas, porém Daguerre era o que estava lá no país, na França, que era ali atualmente era o centro artístico do mundo nesse período. Então, Daguerre estava lá na França e ali na França era o centro de arte. Então esse processo não foi criado não só por Daguerre, mas por Hercules Florent, que estava nesse período aqui no Brasil, e por esse motivo ele não lançou esse processo, inventou esse processo fotográfico. Então Daguerre estava na França, no local certo, no centro artístico do mundo, artístico, cultural e científico nesse período, na França. Daguerre estava lá, e além disso ele era um bom empreendedor. Então ele juntou essas duas qualidades e a partir disso criou esse processo que chamou daguerreotipia. Mas nesse mesmo período também, um outro nome também, entre outros, foi Hercules Florent, que estava aqui no Brasil nesse período. Então, assim como os outros, ele inventou o processo fotográfico. Florent vivia aqui no Brasil nesse período aqui, 1839, Florent estava aqui no Brasil. Um dos motivos pelos quais ele não deu início a essa invenção, mas que ele já tinha domínio sobre esse processo. A invenção foi anunciada oficialmente pela Academia de Belas Artes. Então, nesse período lá da guerra, ele pegou e inventou, a partir do que ele sabia um pouco sobre empreendedorismo e estava lá na França. Então, foi ele que deu esse passo e oficialmente foi anunciado lá na Academia de Belas Artes, lá na França, e a Academia de Ciências também. A fotografia, ela veio como um elemento a mais nas artes. Mas uma pergunta que fica para vocês: a fotografia é ou não uma forma autêntica de expressão artística? Não sei. Se o que ela faz grande parte, quem faz grande parte desse processo fotográfico, na verdade é a câmera, fica essa pergunta assim, tipo, ou não é uma forma? Porque a grande parte do processo quem faz é a própria câmera, né? Quem fotografa só fica responsável só de apertar o clique e tirar a foto, né? Na verdade. Então, ou será uma ciência? Então fica essas duas brigas entre se é arte ou se é ciência. Por que ciência? Porque exige do fotógrafo algum conhecimento de física para fotografar, ou algum conhecimento de química também para revelar essas fotografias. Então, para revelar suas imagens no laboratório.
Então fica essa pergunta também, né? Se é uma ciência ou se é uma arte. A partir disso, o mundo passou a ser outro, passou a ser outro, a fotografar e a fotografia passou a retratar as coisas muito mais fiéis e mais realistas do que qualquer outro pintor em muito menos tempo. Então nós vemos aqui que foi um período em que os retratistas, nesse período, eram pintores, então eles levavam dias para fazer um retrato, para fazer esse retrato, que não existia fotografia. Então esse período que existiu gerou muita polêmica por volta disso, por causa dos pintores retratistas. E o que o pintor fazia em dias para tentar fazer um retrato, a fotografia fazia em segundos. Então fica a pergunta, porque a partir disso o mundo teve uma outra visão. Então ficou uma briga porque esses pintores que retratavam, eles ficaram com medo desse processo da fotografia, que ia perder o emprego deles no período, né? Eles faziam retrato. Nossa. Que eles faziam os retratos nas pinturas, mas a fotografia revelava em segundos e bem mais fiel, bem mais realista do que o pintor. Então ficou esse drama por parte dos pintores retratistas, tá? Então vai ficar para vocês, vou estar finalizando esse período aí, essa parte sobre a fotografia. Esqueci de explicar também que a fotografia, então nós temos aqui o significado: fotografia, foto quer dizer luz, e a grafia, escrita. Escrita, e traduzindo então, escrita de luz. Então fica para vocês também, para fechar a atividade no livro, na página 13 e 14, tá? Você tá falando sério? E é isso, pessoal. Tchau, tchau.